Como melhorar desempenho no trabalho. Desempenhar muito bem suas funções e responsabilidades no trabalho é fundamental para conseguir atingir as metas e objetivos, tanto os seus quanto os da empresa. Mas para que isso aconteça é preciso trabalhar algumas posturas e ferramentas, bem como eliminar comportamentos inadequados que muitas vezes nem percebemos. E com o mercado cada vez mais competitivo, ter um bom desempenho no trabalho é obrigatório. Ainda, aqueles que conseguirem desempenhar melhor o seu trabalho, com certeza vão se destacar. Por isso, conheça agora 12 dicas incríveis de profissionais bem-sucedidos para conseguir melhorar e muito o seu desempenho no trabalho, independentemente do seu cargo ou função. Assim, aumentar a produtividade para alcançar todos os objetivos e metas. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para as dicas que vamos mostrar aqui ficarem bem claras e serem bem aproveitadas, antes é preciso deixar bem claro o que é desempenho no trabalho, o que muita gente confunde. Que basicamente trata-se da habilidade de um ou uma profissional realizar suas tarefas e responsabilidades de forma coerente, assertiva e produtiva. Mas, para conseguir alcançar um bom desempenho, é preciso dedicar um esforço específico, bem como ter competências técnicas e comportamentais que atendam às expectativas e objetivos da empresa. De forma prática, estas habilidades exigidas para apresentar uma performance satisfatória incluem itens como trabalho em equipe, controle do estresse, comunicação, comprometimento com metas, liderança, ambiente organizacional positivo, entre tantos outros que mostraremos aqui. Mas por que o desempenho no trabalho é tão importante? Como acabamos de falar, ter um bom desempenho no trabalho ajudará muito, não só você, mas como todos os envolvidos em cada projeto, e consequentemente conquistar os resultados desejados, tanto os seus, os da sua equipe, quanto os da empresa em geral. Isso garante o bom funcionamento de um negócio, sempre mantendo a qualidade necessária, porque será possível cumprir as tarefas e entregas dentro dos prazos estabelecidos, o que evita atrasos que podem causar desordem, pressão e aumentar as chances de erros no ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, conseguir cumprir todas as atividades propostas e obter bons resultados aumentam o reconhecimento de cada profissional, e isso influencia positivamente sua capacidade de liderança. Somado a isso, essa atitude contribui para elevar o engajamento entre os colaboradores, incentivando-os a trabalhar juntos para atingir os objetivos estabelecidos. E no mercado cada vez mais competitivo, cumprir as promessas feitas, seja internamente quanto para clientes, fornecedores ou parceiros, é obrigatório e pilar-chave de sucesso. Claro, sempre respeitando a qualidade e os prazos estipulados. Isso irá garantir que uma imagem confiável, segura e diferenciada, tanto dentro da empresa, entre os colaboradores, quanto no mercado. Com isso em mente, vamos agora para as dicas de profissionais bem-sucedidos de como melhorar o desempenho no trabalho, seja para empreendedores, chefes e todos os tipos de profissionais e cargos. Então vamos lá. 1. Faça uma autoanálise. Primeiramente, faça uma autoanálise. É preciso ter muita sinceridade e apontar não só seus pontos positivos, mas também os negativos, porque será você a principal pessoa para fazer com que as coisas aconteçam do jeito certo e tenha muito sucesso. Assim, nesta autocrítica, pontue quais são suas habilidades, talentos, desejos e defeitos. De fato, esse é o momento ideal para você fazer uma análise SWOT da sua própria pessoa, listando suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Dessa maneira, você conseguirá enxergar o que pode te ajudar e também te atrapalhar durante todo o processo e suas atividades. Por isso, se quiser fazer uma boa autoanálise, recomendamos muito assistir nosso vídeo que mostra como fazer uma análise SWOT pessoal. Então, caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Metas realistas e que importam. Às vezes, objetivos e metas podem estar bem claros na sua cabeça, mas para o restante da equipe não. E em muitos casos, gestores acabam não explicando bem o que precisa ser feito. E isso deixa a equipe confusa, desmotivada ou até desconfiada, principalmente pelo fato de não saber qual direção que precisa ser seguida ou onde deseja chegar. Desse modo, certifique-se de que cada pessoa da sua equipe entenda de fato
todas as metas e objetivos que precisam ser alcançados e os resultados esperados. Seja bastante transparente. Isso fará com que a sua equipe tenha clareza do que precisa ser feito e o caminho a ser seguido. Como resultados, eles estarão cientes do trabalho necessário, bem como estarão mais motivados e alinhados. Ao mesmo tempo, é preciso ter muita atenção em definir metas e objetivos factíveis e realistas, ou seja, que sejam possíveis de serem alcançados. Muitas vezes, gestores definem metas que são irreais, seja por prazo que não seja realista, resultados que são incoerentes com a capacidade produtiva da empresa, falta de estrutura e recursos, enfim. E para te ajudar nesse ponto, temos um vídeo bem prático que mostra maneiras de como fazer isso do jeito organizado e assertivo. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Liste e priorize suas tarefas. Liste todas as suas atividades que precisam ser realizadas, tanto profissionais quanto pessoais. No entanto, essas tarefas precisam ser baseadas nas metas e objetivos que precisam ser alcançados. Liste literalmente tudo, porque cada atividade ou tarefa a ser realizada demanda um tempo para ser feito, e isso influencia bastante na sua organização do seu dia, semana e até mês. Da mesma forma, a partir dessa lista, defina as prioridades. Isso fará com que você consiga se organizar e focar nas atividades que são mais importantes. 4. Escolha suas ferramentas. Um ponto bem importante é escolher as ferramentas e acessórios que funcionem para você, seja um calendário impresso ou uma agenda digital, ou então um simples caderno ou aplicativos de computadores e celulares. Enfim, escolha ferramentas que possam funcionar melhor de acordo com o seu estilo. E hoje em dia existem muitas ferramentas que ajudam muito a nos organizar melhor, consequentemente, ter uma produtividade bem maior, como o Google Agenda, Trello, Notion, Bullet Journal, OneNote, calendário do Outlook, enfim. Existem muitas ferramentas e aplicativos que podem te ajudar aqui, inclusive um simples papel e caneta. 5. Boa comunicação. Tenha uma comunicação clara e eficiente. Deixe muito claro todas as mensagens que deseja transmitir para sua equipe. Certifique-se que tudo ficou muito claro para todos os envolvidos. Dessa maneira, utilize uma linguagem, entonação, cadência e estilo que o seu público está mais acostumado. Assim, sua mensagem será entendida de forma mais rápida. Da mesma forma, incentive o diálogo e faça com que todos os envolvidos foquem e trabalhem sempre com uma boa comunicação. 6. Bom ambiente de trabalho. Dê toda a estrutura e recursos necessários para realizar o trabalho esperado. Além disso, promova um espaço de trabalho saudável e otimista. Trabalhe para criar e manter um ambiente harmônico, com energias positivas e sem tensões. Tenha em mente que quando as pessoas estão em um ambiente com energia positiva alta, o trabalho flui muito melhor. Da mesma forma, incentive o compartilhamento de ideias entre pessoas. Além disso, esteja disponível quando os integrantes da sua equipe precisarem da sua ajuda ou tirar alguma dúvida. Seja solícito ou solícita sempre. 7. Use técnicas de produtividade. Atualmente existem muitas outras técnicas para conseguir aumentar sua produtividade, e quanto mais produtivo ou produtiva você for, mais organizado será o seu dia. Por isso, vamos deixar 4 recomendações de vídeos que temos aqui no canal que podem te ajudar muito nisso. O primeiro é sobre gestão do tempo, que mostra como podemos nos organizar e preparar melhor para gerenciar o nosso tempo de um modo bem assertivo. O segundo é o método GTD, que é a técnica conhecida como Getting Things Done, que em português é a arte de fazer acontecer. Esse método ajuda a nossa mente a ficar livre e focar onde realmente importa. O terceiro é o vídeo Como Ser Mais Produtivo, que mostra dicas bem legais de como aumentar a nossa produtividade de maneiras práticas e diretas. E por fim, o quarto vídeo é o da técnica Pomodoro. Esse método é bem conhecido por fazer com que cada atividade seja trabalhada com exclusividade, em blocos de minutos pré-determinados, sem interrupções e foco total nelas. Com certeza, esses 4 assuntos te ajudarão muito a melhorar sua produtividade, então caso queira assisti-los, o que recomendamos bastante, vamos deixar o link de cada um deles aqui na descrição. 8. Proatividade. Basicamente, proatividade é a capacidade que uma pessoa tem de resolver problemas de maneira autônoma e também antecipada, sempre pensando no agora e futuro. Ou seja, uma pessoa proativa é capaz de analisar os processos como um todo e encontrar maneiras de melhorá-los, mesmo que ninguém tenha pedido ou mostrado os caminhos.
Em outras palavras, esse tipo de pessoa consegue se antecipar e trabalhar para conseguir melhorias antes que alguém peça, tudo para agregar valor e assim ajudar as outras pessoas, seja diretamente ou indiretamente também. Sempre observando bastante os cenários e situações, planejando-se bastante e tomando iniciativa. E para um trabalho em equipe funcionar bem, a proatividade é bastante valiosa. 9. Cuide-se. Cuidar da sua saúde física e mental é fundamental para que a sua produtividade diária seja alta. Muitas vezes acabamos pulando refeições ou trabalhando até mais tarde por causa do acúmulo de tarefas. Isso até pode acontecer, mas precisamos fazer com que isso seja casos bem específicos e isolados. Por isso, separe um tempo na sua agenda para tomar um bom café da manhã, almoçar e jantar bem. Ainda com intervalos entre atividades para conseguir dar uma relaxada e renovada nas suas energias durante o seu dia, como tomar um cafezinho, dar uma alongada ou respirada, ver suas mensagens, telefonemas, redes sociais, enfim. Ainda, considere um tempo também para fazer atividades físicas, praticar seus hobbies, sair com seus amigos e familiares, se divertir, enfim. Isso faz toda a diferença para que você consiga ter uma produtividade diária de acordo com o seu planejamento. 10. Feedback. Basicamente, feedback é uma resposta a um estímulo como uma forma de avaliação. Ou seja, tem como objetivo avaliar e opinar sobre a realização de uma tarefa, por exemplo. E dessa maneira, não foca apenas no resultado, mas sim no desempenho, pontuando-se os pontos positivos e negativos sobre o que foi feito. Porém, sempre com o intuito de tirar lições para as próximas tarefas ou ações, tanto continuando trabalhando as coisas que deram certo, quanto encontrar pontos que precisam ser melhorados também. Logo, forneça feedbacks para sua equipe, valorize pontos positivos do que foi feito. Ao mesmo tempo, aponte o que pode ser melhorado também. No entanto, faça isso com muita atenção e não de forma aleatória ou impulsiva. Do mesmo modo, peça feedback para os seus gestores, colegas de trabalho, clientes, parceiros, enfim. Isso te ajudará muito a entender o que está funcionando e o que pode melhorar também. 11. Elimine distrações. Um ponto muito importante, que com certeza é um dos principais responsáveis por nos tirar do foco, são pequenas distrações do nosso dia a dia, como por exemplo, redes sociais, televisão, celular, mensagens, conversas paralelas, enfim. Tente entender esses pequenos hábitos que nos distraem e que nem percebemos que atrapalham o nosso foco. Pode acreditar. Entender e enxergar esses detalhes fará com que você elimine essas distrações e aumente ainda mais o seu foco. E 12. Fuja da procrastinação. Em suma, procrastinar é um comportamento para postergar alguma coisa que temos que resolver, mas deixa para lidar depois ou em outro momento. Ou seja, tudo aquilo que você pode fazer agora, mas adia por alguma razão, significa procrastinar. Ao procrastinar, em vez de trabalhar em tarefas importantes e significativas, você se vê realizando outras atividades que talvez não sejam tão valiosas. Em outras palavras, é deixar de focar onde realmente interessa. Com toda certeza, a procrastinação é um dos piores inimigos da produtividade e será um grande empecilho para melhorar o seu desempenho no trabalho. Por isso, evite procrastinar em todos os momentos. Essas foram as dicas para melhorar o seu desempenho no trabalho. No entanto, elas não são as únicas. Então, caso tenha alguma outra dica que não falamos, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui, faça uma autoanálise, metas realistas e que importam, liste e priorize suas tarefas, escolha suas ferramentas, boa comunicação, bom ambiente de trabalho, use técnicas de produtividade, proatividade, cuide-se, feedbacks, elimine as distrações e fuja da procrastinação. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.